Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos entrando na sua casa com a palavra de conforto e hoje é um dia muito especial para a Igreja Batista Betel. É nosso aniversário. Talvez muitos esqueceram, até brinquei com minha esposa, né? Se eu esquecesse o seu aniversário, como seria? E se ela esquecesse o meu aniversário também, como seria também, né? E se você esqueceu o aniversário da igreja, o que passa pela sua cabeça agora? O que passa pela sua mente? E é interessante que nós falamos, amamos a minha igreja. Eu gosto de um poeta, eu sempre gosto muito de ler pensamentos e poesias, do Fernando Pessoa, poeta português. E ele tentando definir o que é um aniversário. O que é fazer aniversário? E Fernando Pessoa diz o seguinte: fazer aniversário é amadurecer um pouco mais, é olhar a vida como uma dádiva de Deus, é ser grato, é ser reconhecido, é ser forte, é ser destemido, é ser rima, é ser verso, é ver Deus no universo. Parabéns nesse dia tão grandioso. Palavras de Fernando Pessoa, um poeta português. Parabéns à Igreja Batista Betel. Esperamos que no próximo ano, você que ama a igreja, né? Não se esqueça de pelo menos postar uma mensagem no nosso grupo. E realmente eu fiquei esperando algumas mensagens de alguns irmãos no nosso grupo, né? Mas aí, quem ama, lembra, né? Quem ama, lembra. E tudo isso fez refletir quem somos nós, quem somos diante da Igreja Batista Betel. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu lembro que a dona Hilda, esposa do pastor Francisco Mancebo Reis, lá na Igreja Batista do Arão Reis, em Belo Horizonte, a igreja que eu fui criado, ela me fez ler uma poesia. Eu procurei essa poesia hoje para ler para os irmãos. Eu amo a minha igreja. Para a gente começar, será que você ama mesmo? Se você amasse, você teria lembrado. Eu amo a minha igreja. É o título dessa poesia. Como eu amo a minha igreja. Ela não é perfeita, mas é lá que o perfeito se faz presente. Ela não é perfeita, mas é lá que eu louvo e glorifico ao meu Deus. Ela não é perfeita, mas foi lá que uma decisão eu tomei e o curso da minha vida eu mudei. Ela não é perfeita, mas é lá que eu passo os melhores momentos da minha vida diante do meu Deus. Ela não é perfeita, mas é lá que eu tenho amigos e irmãos. Ela não é perfeita, mas foi lá a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Foi lá a primeira vez que me senti amado por Ele. Ela não é perfeita, mas é lá que sou desafiado, que sou renovado. Foi lá, na minha igreja, que começou a minha jornada. Ela não é perfeita, mas é lá que eu sinto o Espírito Santo presente. É lá que eu vejo as pessoas buscando a Ele. Ela não é perfeita. É lá que ouço testemunhos e aprendo muito mais do meu Deus. Ela não é perfeita, mas foi lá que aprendi o que Deus quer de mim. Ela não é perfeita, mas foi lá que descobri quem eu sou, descobri minha identidade. Eu amo os meus irmãos e amo também o meu pastor. É por isso que eu não esqueço o aniversário da minha igreja, pois são eles os instrumentos de Deus para mim. Eu amo a minha igreja, pois foi lá que o amor de Deus eu descobri. Eu lembrei dessa poesia e fiquei pensando nesse momento que nós estamos passando. Aniversário hoje da Igreja Batista Betel, 18 anos. Não teremos bolo, mas com certeza, você que já está vendo, coloque parabéns para a Igreja Batista Betel no nosso grupo, na nossa página também, e que Deus abençoe os nossos 18 anos. Já temos maioridade, né? Já temos maioridade. E também, com certeza, temos maturidade também. E nós vamos orar pela nossa igreja, pelos nossos 18 anos de grandes desafios. Grandes desafios. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, interceda pela igreja, pela nossa igreja. Igreja Batista Betel, Árvore Grande,
Pouso Alegre, Minas Gerais. Terceira por nós, você que está na nossa página, que grande desafio hoje é a igreja do Senhor. Que grande desafio. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor pelos 18 anos de aniversário da nossa igreja. Pai, sabemos que passaram tantas pessoas por aqui. Passaram pastores por aqui também. E, Pai, quando nós pensamos no nosso histórico, nós lembramos e agradecemos ao Senhor que a Tua palavra foi pregada aqui. Que o nome de Jesus Cristo foi adorado, Senhor. Que Jesus esteve presente aqui, que o Espírito Santo de Deus, ó Pai, foi quem tomou todas as decisões durante esses 18 anos de existência. Ó Deus, muito obrigado pelos nossos 18 anos. Muito obrigado pela existência. Muito obrigado, Deus, pelas lutas que nós estamos passando hoje. Ó Deus, muito obrigado pelo nosso aniversário. Pela existência que nós temos aqui. Louvado seja Deus pela pessoa de Jesus Cristo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podemos passar as mensagens? Ou vai ser no final? Ok, no final. Alguns pastores que passaram por aqui também mandaram mensagens que lembraram. Quem lembrou, amém. Porque ama. Quem não lembrou, não lembrou. Né? E nessa noite, eu pensei no aniversário da igreja, nesse momento que a gente está passando, que com certeza, se fosse em outro momento, né, nós estaríamos com a igreja repleta, bolo de aniversário, estaríamos aqui no momento de alegria. Mas 18 anos é momento de celebração. E nesse momento que a gente está vivendo, nós completando 18 anos, o que pregar? O que pregar? Nós, pastores, sempre buscamos a orientação de Deus para trazer uma mensagem. Eu confesso para os irmãos que quando eu pensei em pregar, até aqui nos ajudou o Senhor, pensei em pregar Efésios capítulo 2, mas não estava dando, não era isso que Deus queria. E no momento, lá na quarta-feira, quando eu busquei a orientação de Deus, fiquei trancado lá no quarto, me veio à mente Mateus capítulo 13, versículo 24, até o versículo de número 30, para esse momento que nós estamos vivendo hoje. A igreja está vivendo hoje, a parábola do joio. Não veio outra coisa na minha mente sem ser isso. Pelo momento que nós estamos vivendo, pelo momento que nós estamos passando. Mateus capítulo 13, versículo 24, até o versículo 30. A minha tradução é a tradução NVI. Com certeza vai estar sendo projetado aqui na nossa tela, né? E nos diz assim a palavra de Deus. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Resposta no versículo 26. Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? O Senhor respondeu: não, porque se tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes
para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem no meu celeiro. É interessante quando nós lemos essa parábola de Jesus, e na minha visão pequena, teológica, na minha visão pequenininha de teologia, quando nós pensamos no ministério de Jesus. 3 anos de ministério de Jesus. E o primeiro ano de ministério de Jesus, ele foi marcado por uma curiosidade extraordinária por parte do povo. No ministério de Jesus, no primeiro ano do ministério de Jesus, teve milagres, teve curas, teve atos, que Jesus fazia. Isso despertava ali a admiração do povo de uma grande maneira, e despertava também um carinho por aquilo que Jesus fazia. O povo seguia Jesus com muito entusiasmo. Poderíamos dizer que o primeiro ministério de Jesus nessa terra foi de popularidade. Primeiro ano de Jesus como seu ministério, Jesus era popular. No segundo ano do ministério de Jesus, os líderes religiosos daquele tempo se encarregaram de colocar o povo contra o ministério do Senhor Jesus. Os fariseus observavam atentamente tudo que Jesus falava para depois torcer tudo o que Jesus dizia. No segundo ano do ministério de Jesus, eles queriam acusá-lo de blasfêmia, falsidade ideológica, porque ele dizia que era Deus. Queriam acusar Jesus de rebeldia contra a doutrina estabelecida pela igreja daqueles tempos. Então, no segundo ministério de Jesus, eles andavam vigiando Jesus passo a passo, tentando achar um erro nos ensinamentos de Jesus. Mas no terceiro ano do ministério de Jesus, Jesus era muito inteligente. Jesus começou a usar em seus discursos e ensinamentos aquilo que nós chamamos de parábola. No terceiro ano, Jesus, eu vou pregar a vocês sobre parábolas. E no Sermão da Montanha, ele pronunciando no início do seu ministério, o Senhor Jesus disse as coisas de uma maneira muito clara, sem rodeios. Mas como os inimigos agora tentavam encontrar erro em tudo que ele dizia, Jesus começou a ministrar com sabedoria e prudência. Por isso, ele começou a usar parábolas. Mas o que são parábolas? Nós sabemos disso e aprendemos disso. São ensinamentos paralelos a uma lição principal. Quando Jesus queria ensinar uma lição básica, ele usava um ensinamento paralelo, como figuras, quadros, ideias, maneiras de pensar do povo, para que a partir daquilo que o povo conhecia, ele pudesse ensinar a verdade que queria fixar na mente das pessoas. Quando Jesus foi se referir à igreja, Jesus chega e disse: olha, vocês têm que ser sal e luz do mundo. Por que o sal? O sal, quando você come algo muito salgado, dá muita sede, dá vontade de beber muita água. E Jesus queria que o povo entendesse isso. Quando olhar para a sua vida, olha, eu preciso beber dessa água, está me gerando muita sede, a sua vida. E Jesus também deixou bem claro, quando se referiu à igreja: vocês são a luz do mundo, e a luz precisa brilhar diante das trevas. E é por isso que no seu último ano de ministério, Jesus começou a ministrar através de parábolas. E é interessante quando a gente pensa nisso, Jesus pegou a coisa mais simples para confundir o povo, no seu ministério, para transmitir algo profundo à igreja. E uma dessas parábolas que nós vamos pensar nessa noite, que nós já lemos o texto, é a parábola do joio e do trigo. Já lemos o texto. Nessa parábola, nós encontramos 2 senhores: o proprietário, dono da terra, e o inimigo do proprietário. O proprietário, que simboliza Deus, ele semeia de dia.
Por que isso, pastor? Deus sempre apresenta as coisas de uma maneira muito clara. Deus se apresenta de uma maneira muito clara para cada um de nós. E é por isso que a expressão de dias, como Deus não existe penumbra, não existe sombras nem trevas, tudo que Deus faz na luz do dia. Com Deus não existe mentira, não existe falsidade, nem coisas dúbias. Só existe uma única coisa. Com Deus tudo é claro. E é interessante que em Provérbios 4:18, Salomão reflete tudo isso, a clareza da palavra de Deus, e Salomão nos diz o seguinte: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até um dia perfeito. Então, para Deus, tudo é perfeito. E o outro personagem dessa parábola é o inimigo do proprietário, que simboliza o nosso inimigo, o diabo. E de acordo com a parábola que nós lemos, ele começa a semear à noite, oculto nas trevas, tudo escondido. Ele é o pai da mentira, o pai da falsidade. Ele anda com rodeios, com meias verdades, nunca apresenta uma mensagem clara, como a mensagem de Deus para cada um de nós. Ele esconde a verdade, porque ele é astuto. Em João 10, capítulo 10, é bem claro que Jesus deixa bem claro isso, que ele vem somente para roubar, matar e destruir, tudo na calada da noite. E é interessante também que nós vemos dois senhores, Deus trabalhando na luz do dia e o diabo trabalhando nas trevas da noite. Deus semeando o trigo bom, uma semente boa, mas o diabo semeando o joio, que é mal, tudo na calada da noite. Quando nós pensamos nisso, Deus semeando, guardem isso, querido, Deus semeando para colher, o diabo semeando para confundir. Deus semeando, eu vou colher, vai ter uma grande colheita, e o inimigo semeando para confundir essa grande colheita. E é interessante que o fim da parábola é interessante. O trigo bom, ele vai para o celeiro, mas o joio é jogado ao fogo. Que fim interessante isso. Na interpretação da parábola, o Senhor Jesus chega em Mateus capítulo 13, 38. Aqui nós podemos começar a pensar um pouco na igreja, a pensar um pouco na nossa vida. O campo é o mundo. Como nós sabemos, todos nós habitamos neste mundo. Isso quer dizer que ninguém pode ficar no terreno neutro, ou dizer, hoje eu não vou me comprometer, porque naquele campo que representa o mundo, só existe o joio e o trigo. E é interessante quando nós pensamos na palavra de Jesus, só existem dois grupos, uma semente boa ou uma semente má. Não existe um terceiro grupo, daqueles que estão pensando se serão bons ou se serão maus. Somente dois grupos existem de acordo com a palavra de Deus: o trigo e o joio. E o que Deus está tentando nos dizer é que nós só temos dois caminhos, nós só temos dois destinos: ou seguimos a Deus, ou seguimos o nosso inimigo. Ficar no terreno neutro já é seguir o inimigo de Deus. Você tem que se comprometer, ou você não está comprometido com Jesus Cristo. Ou você segue Jesus, ou você foge de Jesus, ou você aceita a palavra de Deus, ou você rejeita a palavra de Deus. E é esta uma das lições que a parábola do joio e do trigo nos ensina. Ou eu sou joio, ou eu sou trigo. E segunda parábola, não percebemos que o inimigo semeia uma planta que é parecida com o trigo. É interessante, eu nunca vi o joio, mas as pessoas dizem isso, só vi pela gravura, né? O trigo e o joio, eles são muito parecidos.
Porque quando os empregados dizem ao patrão, chegam perto dele, o Senhor quer que nós arranquemos o joio. O patrão diz, não, tem que deixar crescer os juntos até a colheita. Não podemos separar agora, porque a colheita ainda não chegou. Ou seja, deixem o trigo e o joio crescerem. Porque se nós começarmos a tirar agora o joio, nós corremos o perigo de tentando tirar essa erva má, tirar por aí um trigo bom. Deixem que as plantas se amadureçam. E um dia, quando a colheita chegar, aí sim, o trigo e o joio terão seus destinos diferentes. Só na época da colheita. E essa é uma lição, quando nós olhamos para isso, para o conceito de igreja hoje, é uma lição dolorosa, mas que nós precisamos aprender. Por mais doloroso que pareça, entre nós, dentro da igreja, há o trigo bom, plantado por Jesus, mas também há joio plantado pelo inimigo de Jesus. Quem é trigo bom? Quem é o joio? Isso ninguém pode saber agora. Nós não podemos definir isso agora. E é interessante, talvez você pense, pastor, pelos frutos conhecereis. Porque há frutos que hoje nós mostramos que não são provas, que determinam quem é joio, quem é trigo. Talvez você pense, eu sou um bom dizimista, eu estou na igreja, hoje não dá para falar isso mais, né? Eu estou na igreja todo domingo, estou na reunião de oração, não dá para falar isso mais, porque quase ninguém vem. Então isso não é mais para a gente fazer uma definição de quem é joio, quem é trigo. Hoje também, comissão nenhuma da igreja pode determinar quem é trigo, quem é joio. Pastor nenhum pode fazer isso. Líder nenhum pode determinar quem é joio, quem é trigo. Membro de igreja nenhum e nenhum cristão pode determinar hoje quem é trigo e quem é joio. Porque a palavra de Deus é muito clara. Eles têm que crescer juntos. Têm que estar juntos. E hoje, com nossas limitações humanas, não podemos fazer isso. Uma coisa é verdade. Em toda a igreja tem joio e tem trigo. Porque senão Jesus nunca contaria essa parábola para nos alertar com relação a tudo isso. E sabe qual é um dos grandes perigos que nós corremos hoje? Sabe qual é a grande situação complicada que nós estamos vivendo hoje? De começar a determinar se a igreja é de Deus ou não. Às vezes nós queremos fazer isso. É interessante que eu acho que muita gente pensou em fechar a igreja, né? Nessa pandemia. Vamos fechar, acabou. Mas quem vai determinar isso é Deus. E é interessante que nós pensamos nisso. É a igreja de Deus ou não? Porque o joio, talvez a gente vai encontrar muito joio ali. Deus, é interessante isso aqui. Para nós que estamos completando 18 anos hoje. Deus tem sua igreja na terra. O campo também é o reino de Deus, porque a semente que foi plantada são os filhos do reino. Jesus planta o trigo bom, mas o inimigo vem à noite, amparado pelas trevas, e lança o joio mau. Trigo e joio, Jesus deixa bem claro isso. Tem que crescer juntos, dentro do ministério, dentro de do louvor da igreja, da MCA da igreja, tem que estar juntos ali. Dentro também, entre os membros da igreja. Trigo e joio, a palavra de Deus é muito clara. Tem que crescer juntos até o dia da vinda de Jesus. Esta é a lei da vida cristã. Será que a gente consegue entender isso hoje? Queremos ou não? Aceitamos ou não? Essa é a lei da vida cristã. Agora vem a pergunta para nós, pastor. Ninguém pode saber quem é trigo, quem é joio. Talvez você está começando a questionar isso. Como, pastor?
Nós estamos completando 18 anos. Como essa igreja era cheia, né? Como nós podemos definir quem foi joio, quem é trigo, quem foi o joio aqui dentro? Só duas pessoas podem definir quem é trigo e quem é joio. É você e Deus. Só você e Deus. Eu não posso definir, minha esposa não pode, líder nenhum de ministério podem definir. Só você e Deus sabe se você é joio e se você é trigo. Se você é trigo. Só Deus e você sabem quem é você aqui dentro da igreja. Eu sou incapaz de olhar para meus irmãos e dizer: isso é trigo, isso é joio. Porque nós, seres humanos, podemos ver apenas aquilo que está diante dos nossos olhos. Deus, porém, Ele vê o coração. Deus, porém, Ele vê o coração. Eu posso enganar as pessoas com a minha hipocrisia religiosa, com a minha santidade que eu nunca tive, mas não posso enganar a Deus e nem posso enganar a mim mesmo. Porque nas minhas horas de solidão, eu sei quem eu sou. E eu não posso enganar a Deus. Se eu sou joio, eu sou trigo. Só você e Deus podem definir essa situação dentro do contexto da igreja. E o plano de Deus, qual foi o grande projeto de Deus? Quando Deus pensou nisso, é que todos na sua igreja sejam trigo. E Ele está trabalhando para isso. Quando nós pensamos no grande amor de Deus, Deus está trabalhando para que na época da grande colheita haja uma grande produção de salvos. E Ele veio ao mundo para reproduzir em cada cristão o seu caráter maravilhoso. Por que Jesus veio? Para produzir em nós o caráter, o seu caráter, para que possamos ter a mente de Cristo e para que depois nós possamos crescer e produzir frutos dignos de arrependimento. Meu amigo, eu levanto a palavra de Deus para dizer nessa noite, você que está me ouvindo, Deus tem uma igreja nessa terra, mas o seu reino é semelhante a um campo onde há trigo bom, mas infelizmente também há joio. Agora me diga, você que está nos assistindo ou você que está aqui conosco, há quanto tempo você está fora da igreja só porque encontrou uma planta semelhante ao joio no meio do campo? Há quanto tempo você está fora da igreja? Quando eu digo fora da igreja, talvez você está até dentro da igreja, mas perdido. Há quanto tempo você está longe de Deus, sofrendo, se consumindo na hora da solidão, lutando contra o Espírito de Deus, só porque você encontrou isso dentro da igreja? Em que parte da Bíblia você encontra que nós só teríamos trigos maravilhosos? Teríamos que conviver juntos, sem tentar arrancar o joio. E é interessante que Jesus faz esse grande alerta para cada um de nós. Um dia o trigo será separado para ser guardado no celeiro de Deus. Aqui está a certeza da nossa salvação, aqui está a garantia que nós vamos para o céu, nós que Jesus nos plantou no seu reino, e o joio será arrancado para ser queimado no fogo. Sempre peço a Deus, todos os dias da minha vida, toda vez que eu me coloco lá diante do meu quarto, lá para estudar e para orar, eu sempre me coloco diante de Deus: Senhor, eu não quero ser joio. Todos os dias eu estou falando isso, não quero ser joio, eu quero ser trigo. Reproduz, Senhor, o teu caráter na minha vida. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu não quero ser joio. Eu não quero que me vejam como joio dentro da casa do Senhor, porque só o Senhor e eu sabem quem eu sou. Só o Senhor e eu sabem quem eu sou no meu momento de solidão. Você está entendendo que eu estou te falando isso? Você entende isso? Quem é você dentro da igreja? Você é joio ou você é trigo?
Eu não posso definir isso. Liderança da igreja não pode definir isso. 18 anos de aniversário é um bom tempo, né? Também não podemos definir isso. É você e Deus. Quando eu penso nisso, meu querido, eu gostaria de falar algo de coração com você. Como tem sido a sua vida? Você que é membro da igreja, como tem sido a sua vida? Você é alguém que não consegue perdoar o seu próximo? Alguém ofendeu você, magoou você. Ao se passarem anos e anos, você consegue perdoar? Você está aí na igreja, cantando, estudando, liderando, orando, lendo a Bíblia, mas, por favor, pense no seu coração. Por que você está indo à casa do Senhor? E hoje, quando a gente pensa nisso, né? Por que você veio hoje aqui? O que é que você quer? O que você acha da vida? E a tradicional pergunta da parábola: você é trigo ou você é joio? Talvez eu estou falando para alguém que está nos escutando e vive escravizado a algum vício. Talvez alguém amarrado a algum pecado que ninguém conhece, ninguém sabe, mas você continua na igreja, cantando, participando, orando, trabalhando. Mas, por favor, em nome de Deus, eu gostaria de repetir a minha pergunta: o que é que você acha que você está fazendo nesta igreja? O que é que você está fazendo? Para onde você acha que você está indo? E a parábola é muito clara. Se eu sou trigo, eu vou para o celeiro de Deus, eu vou para o céu. Mas se eu sou joio, eu serei queimado no inferno. Você acha que a sua presença na igreja está garantindo a sua salvação? Se você é um daqueles que andam brigando, disseminando discórdia, criticando, julgando, mas a estar na igreja, criando divisão, criando até um mal-estar, diga-me, algum dia você vai ter que acordar. Você vai ficar sozinho e dizer: meu Deus, o que está acontecendo comigo? É esse o trigo bom que o Senhor quer que eu seja na igreja? Esse é o trigo bom que o Senhor quer que eu seja plantado ali? Um dia você vai ter que acordar. Eu espero que você não acorde muito tarde, né? E quando a gente pensa nisso, a volta de Jesus, com tudo que a gente está vendo hoje, ela está bem próxima. Jesus veio a este mundo. Quando eu penso nisso, por que Jesus veio a este mundo? Será que Jesus veio a este mundo somente para trazer pessoas a uma determinada igreja? Jesus veio a este mundo para reproduzir o seu caráter maravilhoso em sua vida e na minha vida também. Jesus veio para isso. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo enquanto nós estivermos aqui. Mas para que isso aconteça, um dia nós temos que chegar até Jesus e dizer: Senhor, eu não sou ninguém. E como é difícil isso, porque nós somos soberbos, nós somos arrogantes, achamos que sabemos tudo. Senhor, eu não sou ninguém, eu não posso, eu já tentei, eu já me esforcei, estava todo domingo lá, domingo de manhã, domingo à noite, culto de oração, já fiz de tudo, Senhor. E o Senhor sabe como eu me esforcei. Se tu podes, se o Senhor me pede que eu me esforce mais para vencer, eu estou perdido, porque eu não tenho mais forças. Eu fiquei pensando nisso, né? Se tanta gente colocava tanta força na igreja de estar aqui, e hoje? E hoje? Aquele tradicional vindo culto de oração, olha por mim. Agora, meu amigo, é você e Deus e os da sua confiança. A coisa mudou. Agora a coisa é você e Deus e as pessoas em quem você confia. E é interessante também que uma coisa que a gente aprende, que Deus respeita a nossa vontade. Deus respeita a nossa vontade. E é por isso que nós temos que entregar a nossa vontade nas mãos
de Deus. Uma característica de quem é trigo. A minha vontade, a minha vida está nas mãos de Deus. E é interessante quando nós entendemos isso. E a primeira característica, quando nós entendemos o que é trigo, o que é joio, a oração de quem é trigo é essa: Senhor, faz por mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Eu não posso fazer isso. O Senhor é que tem que fazer. Ao longo da minha vida, ao longo de todo o meu ministério, eu tenho visto gente ir a Jesus do jeito que está. Do jeito que está. Tem gente que... Eu tenho visto tanta gente chorar aos pés da cruz. Pessoas que um dia caíram aos pés da cruz dizendo: Senhor, eu não tenho forças. Eu não posso, mas sei que Tu podes. Eu não posso, Senhor. Eu não posso, mas eu sei que Tu podes. E quando nós pensamos nisso, Jesus está desejoso de operar um milagre na vida dessas pessoas. Você que me assiste nesse momento, talvez atendendo a um convite de um amigo, vai ver o pastor Isaías da Betel. Você pode experimentar nessa noite a maravilha do Evangelho em sua vida. Como o Evangelho de Jesus é maravilhoso. Como o Evangelho de Jesus, ele nos transforma. Como o Evangelho de Jesus traz libertação para cada um de nós. E é interessante, e como nós precisamos entender: Senhor, me ajuda, Senhor. E quando nós pensamos na igreja, 18 anos, imperfeições humanas não são justificativas para o seu erro de permanecer fora. Estou fora da igreja. Eu vi muito defeito, vi defeito no pastor, vi defeito na música, vi defeito nisso. Mas, querido, meu irmão, deixe que cada um fique frente a frente com Jesus Cristo por ocasião da segunda vinda. Não tente julgar o outro por maior mal que ele tenha feito. Deixe que ele acerte as suas contas com Deus. Nós precisamos ver isso. Um dia, nós sabemos, ele voltará. E se encontrar você perdido, desesperado, talvez ele vai te perguntar, talvez não, com certeza nós vamos escutar isso: filho, por que você não esteve comigo? Por que você não esteve comigo? Aí você vai dizer, como sempre: Senhor, na tua igreja tem tanta hipocrisia. E quando nós olhamos para a parábola do joio e do trigo, essa não será desculpa, porque você vai escutar de Jesus: filho, trigo e joio tinham que crescer juntos. Você nunca leu isso na minha palavra? Você nunca leu isso? Se nessa noite eu estou falando para alguém que está fora da igreja, por essas coisas da vida, diga em seu coração: Senhor Jesus, eu não tenho forças para retornar. Me ajuda. Eu não tenho forças para voltar pelos meus próprios meios. E é que a sua oração nessa noite é o desejo da Igreja Batista Betel, nestes 18 anos, que a sua oração seja essa: Senhor, me atrai até a tua cruz. Senhor, eu quero tomar uma decisão por mim. Eu quero seguir ao Senhor. Eu quero deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida. Eu quero entender isso. E como esse momento que nós estamos vivendo hoje, como tudo isso que está se cumprindo hoje, eu gostaria de orar com você, que está aqui no nosso tempo. Gostaria que você fechasse seus olhos, você que está em casa também, que você fizesse essa oração comigo. Talvez, pastor, não tenho força para orar, mas repita comigo. E quando nós falamos, quando nós só deixamos uma pequena abertura no nosso coração, o Espírito Santo de Deus, ele entra e faz algo tremendo na nossa vida. E a nossa oração é esta: com tudo que nós estamos vendo hoje da igreja evangélica, querido Pai, como é difícil aceitar que a tua igreja existe gente que não vive
as maravilhas do teu evangelho. Senhor, tenha misericórdia, como é difícil entender isso. Mas hoje, nós entendemos que é preciso que haja o joio, que haja o trigo. Eles precisam crescer juntos, Senhor. E o nosso desejo, Pai, ajuda-nos, Senhor, a ser um trigo bom. Ajuda-nos, Senhor, nesses anos que virão, a ser um trigo bom, a ser uma fonte de inspiração para muitos que irão entrar aqui, porque nós cremos na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E que Deus assim nos abençoe, amém? Nestes 18 anos que nós estamos passando, nós recebemos mensagens de alguns pastores. Eu não sei se está na sequência aí, eu posso falar não, vai passando direto. Só um? O pastor Genivaldo está aí? E é interessante que o pastor Genivaldo, ele que foi um homem de Deus, um homem que teve a visão de abrir essa igreja. Eu conversei com ele. É interessante, quando nós pensamos na visão do pastor Genivaldo, foi pastor da primeira igreja batista de Pouso Alegre, que foi pastor da igreja Batista Betel, que era congregação aqui, né? E a congregação está ligada à igreja lá. Como o pastor Genivaldo teve uma visão para Pouso Alegre, que nós largamos, de abrir muitas igrejas aqui. E nós vamos ver a mensagem do pastor Genivaldo, do pastor Márcio, do pastor Jair e do pastor Xandal também. Amém? Olá, amados e queridos irmãos da Igreja Batista Betel em Pouso Alegre. Que alegria ter esse contato com os irmãos e, em primeiro lugar, quero felicitá-los, né, pastor e igreja, pela celebração de mais um aniversário de organização eclesiástica. Rapidamente, né, a história da Igreja Betel é a seguinte. Assim que chegamos em Pouso Alegre, a nossa visão foi de expansão missionária. Sempre tive no coração que, em vez de uma mega igreja, o projeto no coração de Deus era multiplicação de igrejas, era ocupação de espaços. Eu sempre tive a visão de que uma igreja, depois de 200 membros, dificilmente ela é pastoreada com eficiência, a não ser que o pastor tenha uma visão de treinamento e multiplicação de líderes. Então, o nosso desejo era ocupar, né, espaços no sul de Minas, especialmente a cidade de Pouso Alegre, que explodia de crescimento e bairros surgiam e eram verdadeiros desafios. Então, nós tínhamos diversas famílias morando aí no bairro Árvore Grande. E aí reunimos esses irmãos e apresentamos o projeto, ou seja, em vez deles virem congregar no centro da cidade, por que não abrir um trabalho ali no bairro Árvore Grande? Era um grupo composto de pessoas com liderança, e aí então foi decidido depois em assembleia, aceito por esses irmãos, então que em vez de virem para o centro, congregariam lá. E aí tudo começou a surgir. A congregação surgiu, eu creio que ela ficou como congregação 2 anos. Nesse período, eu posso estar com a memória um pouco falha, mas eu creio que o irmão Alair com certeza foi o evangelista principal, o dirigente da congregação até tornar-se igreja. E não sei se houve, né, nesse período, por um pequeno espaço de tempo, outros líderes, mas enfim, esta é a história. Depois se tornou igreja e foi uma igreja que teve um progresso, um crescimento vertiginoso no seu começo e, como já é do conhecimento de todos, depois teve alguns percalços, né, na sua caminhada, mas louvamos a Deus pela nova história, a nova etapa. Estamos orando para que Deus abençoe rica e poderosamente o pastor Isaías, abençoe a nova liderança e que os irmãos agora construam realmente uma nova página para
para a honra e glória do nosso Deus. Deus os abençoe. Em nome da minha esposa, irmã Loide, um abraço carinhoso e uma celebração na plenitude da bênção de Deus. Na plenitude da bênção de Deus. Também mandou um abraço para a igreja. O pastor Márcio está na nossa convenção hoje e o pastor Jair também. Eu já tenho essas gravações, eu vou colocar no grupo da igreja, os irmãos verem, os irmãos não vão ficar sem assistir isso não. Eles mandam um abraço a toda a igreja e foram os irmãos que lembraram do nosso aniversário. O único que eu pedi para fazer foi o pastor Genivaldo, que eu não conhecia. Nós vamos orar pelos 18 anos da nossa igreja, né? E agradecer a Deus pela visão do pastor Genivaldo. Porque se não fosse pela visão do pastor Genivaldo, não existiria Betel. Né? Nós louvamos a Deus por isso. Pela visão de um homem de Deus, de implantar uma agência do reino aqui. Que nós possamos ter essa visão desse homem de Deus também. De implantar agências missionárias aqui em Pouso Alegre. Como ele deixou bem claro ali, né? Pouso Alegre é uma cidade de expansão. E nós não podemos, mesmo com essa crise, nós pararmos. Pelo contrário, é momento de avançar. Como Deus disse a Moisés, porque clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E eles estavam em crise ali também, né? Vamos orar? Né? Vamos orar? Eu queria convidar a vir aqui à frente o nosso irmão Tomar, que é vice-presidente da igreja, orasse pela igreja, irmão João também, que orasse pela igreja. Nós vamos ter que manter uma distância aqui, porque exige o protocolo, né? E nós orássemos pela nossa igreja, né? Por essa visão que iniciou com o pastor Genivaldo, que Deus nos abençoe muito nos próximos anos. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esses 18 anos que a Igreja Batista Betel completa. Obrigado por este ministério que o Senhor abriu aqui em Pouso Alegre. Obrigado, Deus, porque o Senhor deu visão a homens e através desta visão, hoje nós estamos aqui. Que em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar para que tenhamos mais 18 anos. E principalmente, Senhor, mais do que uma maturidade, queremos pedir que o Senhor esteja conosco, para que todos os dias a gente possa semear boas sementes aqui nesta terra. Que em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa nos abençoar, dar o crescimento necessário, na época necessária. Que em nome de Jesus, o Senhor abençoe cada membro aqui da nossa igreja. Que o Senhor abençoe todos aqueles que estão chegando, aqueles que estão vindo, Senhor. Mesmo em meio à pandemia, o seu grupo, Senhor, tem aumentado. Temos recebido tantos visitantes, tantas pessoas, Pai, que nem membros são, mas estão tão frequentes, tão assíduos aqui na Tua casa. Amém, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe e guarde, que a Tua obra, Senhor, seja completada em nós. Que em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer pessoas para que a Tua obra continue através de nós. Essa é a oração que nós te fazemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, Deus amado e Deus querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela essa oportunidade linda que o Senhor nos dá, Senhor, de te servir, ó Deus, de prestarmos um culto a Ti, Senhor Deus, e de termos essa casa para fazer isso, Senhor Deus. Nós te agradecemos pela visão que tiveram, Senhor Deus, de um dia abrir esse trabalho aqui, Senhor Deus. Amém. E o Senhor tem cuidado dessa igreja, Senhor Deus, e porta que o Senhor Deus abriu, ninguém fecha, Senhor Amém, Deus. Ó Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos pelas pessoas que estão aqui, Senhor Deus, pelos aqueles que estão chegando. Cuide de cada pessoa, Senhor Deus. Nós pedimos em nome de Jesus, o Senhor cuide também, Senhor Deus, dos membros dessa igreja que estão em casa, Senhor Deus, e que estão cuidando da saúde, Senhor Deus, nesse tempo de pandemia, ó Deus amado. Ó Deus amado, Deus querido, nós temos um novo ministro aqui nessa igreja, Senhor Deus, pastor Isaías e sua esposa, Deus querido, que é um trabalho difícil, como diz mesmo o pastor Genivaldo, passou por
vários problemas nesses 18 anos, Senhor Deus. Que essa nova etapa, Senhor Deus, que esse novo ministério, Deus, possa ser ungido por Ti, ó Deus querido, e que venha do Teu coração, Senhor Deus, que o pastor Isaías possa fazer um grande ministério aqui, Senhor Deus. E nós oramos por ele, Senhor Deus, porque nós sabemos como é difícil o ministério pastoral, Senhor Deus. Ó Deus amado, Deus querido, abençoe cada pessoa que está aqui ajudando nesse trabalho, Senhor Deus. Fortifica, Senhor Deus, guarda, protege, Senhor Deus. Nós oramos, te agradecemos, te louvamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Amém. Você que está comigo, vamos levantar e vamos orar, né? E vamos receber a bênção apostólica, né? 18 anos. Esperamos que no próximo ano tenhamos um grande bolo, né? De aniversário aqui. E você que é membro da igreja, que está nos assistindo, coloque lá parabéns para nós. Você que está na nossa página também, dá um parabéns. É tão bom receber parabéns, né? Coisa gostosa. Receber um parabéns de alguém no dia do aniversário da gente, mesmo que você tenha esquecido. Mas mande uma mensagem para a igreja aí, você que é está no nosso grupo, né? Às vezes a crise faz isso mesmo, né? Quando a gente não está aos pés do Senhor, né? A gente esquece de muita coisa. Vamos orar? 18 anos juntos, 18 anos aqui, e que possamos, na grande colheita, né, que nós pregamos hoje como igreja, estarmos ali no celeiro de Deus, sendo guardados, sendo protegidos, amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela nossa igreja, muito obrigado porque o Senhor caminhou conosco, tem caminhado conosco, e quando nós olhamos para a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra manda que o povo de Deus, ele marche. Ó Pai, nós vemos que quando nós marchamos, mesmo diante de tantas dificuldades, quando a gente vê toda a história da nação de Israel, eles venceram, foi num momento de crise. E ó Pai, nesse momento nós estamos passando, nós só temos que agradecer ao Senhor, pelas pessoas que o Senhor tem mandado para a Tua casa desde o dia 29 de março. Pai, são pessoas que o Senhor nos abençoou, para que continuemos essa grande etapa, essa grande obra aqui na cidade de Pouso Alegre. Muito obrigado pela Igreja Batista Betel. Meu Pai, nós só temos que agradecer ao Senhor, que a graça, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus possa estar com a Tua igreja, com a Igreja Batista Betel, desde agora e para todo sempre. Amém. E que Deus assim nos abençoe. Amém.